E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, e hoje eu tô aqui com o Chico Bela, do Split Studio, que é arquiteto de formação, trabalha com animação há quase 20 anos e foi o diretor de animação de Tito e os Pássaros, que é o longa brasileiro pré-indicado ao Oscar 2019, na categoria de melhor animação, que está estreando dia 14 de fevereiro nos cinemas, que no caso é hoje, data em que a gente está gravando essa entrevista, mas que provavelmente deve ser publicada aí na sexta-feira, dia 15, ou durante a semana que vem. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o filme, sobre a carreira dele em animação, cinema e muito mais. E aí, Chico, tudo certo? Tudo certo, Ale, e você? Tudo bem também, cara. Meio na correria agora que eu ganhei uma filhinha, mas entrando nos eixos. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por estar concedendo essa entrevista pra gente e te dar mais uma vez os parabéns pelo trabalho. Eu não conferi o longa ainda, tá estreando hoje e a gente tá aqui conversando na entrevista. Não teve cabine de imprensa aqui em Curitiba, mas o que eu vi pelo trailer é que, cara, a animação tá muito bonita, assim, desde a concepção artística, que pelo que você comentou comigo, tem pouco envolvimento seu, mas mesmo a movimentação dos personagens, e, cara, eu curti como um todo, adorei o roteiro, pelo que eu vi no trailer, me interessou bastante, assim. Achei muito legal e queria dar os parabéns aí pelo seu envolvimento nesse trabalho. Legal, valeu. Pra gente começar, eu queria só situar quem não tá familiarizado com esses processos que envolvem fazer uma animação. Legal. Realizar e produzir um longa, assim, desse tamanho, né? A gente tem uma galera gigante que adora acompanhar, sei lá, Animamundi, todos esses festivais que rolam em São Paulo de animação, mas tem muita gente que ouve o canal e que lê o Ultimato do Bacon, que não sabe tudo que envolve isso daí. Então, conta pra gente da forma mais tranquila que você puder, qual é o papel de um diretor de animação? Eu acho que eu vou falar um pouquinho do filme, da história do filme, e é onde eu entro nela, tá? Vou falar isso rapidinho. Não, show de bola. Então, eu sei que antes de eu entrar na Split, o Gustavo Steinberg, né, que é um dos donos do filme, é um dos diretores, junto com o André Catocchi e o Gabriel Bittar, eles chegaram na Split com esse projeto e fizeram um orçamento, e aí, enfim, a Split topou e sugeriu de fazer umas alterações, né? Aí dentro da Split foi o Vinnie Wolf, ele mexeu um pouco no roteiro, mexeu no storyboard e mexeu na direção de arte. Ele foi meio que o production designer, né? Ele pegou e tipo deu a cara do que o Tito é hoje, né? Junto com o Gabriel Bittar, que é um cara que trabalhou em cima na pós. Quer dizer, depois do filme feito, ele ainda mexe nas imagens, né? Sim. E aí o Vini estava tocando o filme e ele teve que sair do projeto, e foi justo, eu tinha acabado de entrar lá. E aí eu fui convidado a entrar como diretor de animação no lugar dele, né? Então eu toquei o projeto a partir dos layouts feitos e da rig pensado já, né? Então eu ajudei um pouco a formar a equipe, a chamar gente, e eu acompanhava o trabalho dos animadores para entregar o melhor que a gente conseguia dentro da linguagem e dentro do prazo, né? Esse que é o grande trabalho do diretor de animação. São dois, né? Um é propor uma linguagem de animação, que é a forma como os personagens vão se mover. Sim. Isso foi... O Vini deu uma primeira input e eu acabei colocando um pouco do meu estilo dentro disso. E o segundo é garantir que o filme mantenha isso ao longo no caso do Tito, dos 83 minutos, né? Então esse é o trabalho do diretor de animação. Legal. Te pergunto, você tem uma grande experiência, até onde eu sei, em animação de publicidade. Quais são os pontos diferentes de um processo de trabalho, sei lá, de uma animação desse porte como Tito e os Pássaros, que é comercial, é uma animação de entretenimento, para uma, sei lá, mais comercial? No geral, a maior é recurso, né? Quando você tem mais dinheiro, você consegue fazer uma equipe maior, você consegue chamar gente mais formada, né?
boa parte da equipe, boa parte não, mas tinha uma parte da equipe do Tito, por exemplo, que eram pessoas que estavam começando na animação, né? E aí você tem todo um trabalho de formar essas pessoas na área, né? Quando você trabalha com publicidade, você tem mais dinheiro, você pode chamar, e até por ser mais rápido também, né? Sei lá, você vai fazer um comercial de 30 segundos, você chama um profissional por, sei lá, 2 semanas, um mês, às vezes, varia um pouco, mas são trabalhos que tem um fôlego mais curto, né? Mais pesado e mais rápido. Então, por exemplo, a produção de animação do Tito foi o ano inteiro, né? Foi praticamente 2017 inteiro, né? Para fazer os 83 minutos, né? Aí a equipe variou de tamanho, começou com umas 6 pessoas, aí foi engrenando, no fim, só de animadores, acho que chegou a 12 animadores. Foi entregando em novembro, dezembro. A diferença é essa, então você consegue ter um esmero um pouco maior, né? Assim, mas varia, né? O Tito não é uma produção de muitos recursos, né? Então a animação é bem assim, era bem o melhor que a gente conseguia fazer dentro do prazo que tinha, né? Era sempre isso. Então a gente tentava sempre achar um processo bom para que a animação ficasse boa. E o principal, eu acho, num filme desses, tem cena que é para te surpreender, tem cena que tem que ficar boquiaberto, e tem um monte de cena que tem função narrativa, né? Então você tem que olhar a cena e ver se está passando aquilo que você queria, né? Eu acho que num filme a função narrativa, e em série também, né? A função narrativa é mais importante do que na publicidade, né? Essa é uma impressão minha, né? Não sei se isso é uma regra. A publicidade é mais uma coisa de... Está até mudando hoje, né? Hoje até tem saído muitos filmes que te pegam pelo lado mais emotivo, né? Mas tem que ter uma coisa bonita que prenda atenção, né? E é mais curto. O filme, né? Como ele é mais longo, tem um arco do personagem, tem um arco da história. A animação tem que estar sempre servindo a história, né? Eu acho que essa é uma diferença... Não sei se está claro, mas é um tanto sutil, talvez, mas eu acho que tem, sim. Eu acho que ficou bem claro. Me corrija se eu estiver errado, mas às vezes me passa a impressão que a animação para publicidade, às vezes, você corre o risco de ter que refazer alguma coisa que já estava praticamente finalizada, porque, sei lá, às vezes o cliente mudou de ideia em relação a uma peça. Isso é uma lenda ou isso de fato acontece, Chico? Acontece, mas particularmente as minhas experiências com publicidade, no geral, foram tranquilas, né? Os piores que eu tive eram, sei lá, entregar 1 minuto e meio de animação em 3 dias, umas loucuras assim, né? Mas esse caso em particular foi um cliente que sabia que a gente entregasse era aquilo. Essa coisa de refação, de cliente ficar inventando muita coisa depois de coisa acertada, eu não tive tanto contato com isso. Não sei se foi sorte, eu não sei por que exatamente, mas eu conheço histórias escabrosas disso também, né? Histórias horrorosas, do filme tá pronto, você tem que refazer do zero, que o cliente não entende o processo, ou então deixa passar coisas que não deveria ter deixado passar, né? Isso deve desgastar demais a equipe, né? É difícil, né? Mas série assim, né? Série, filme, quer dizer, tem um roteiro, né? Aí o roteiro, no geral, você tem que ter um roteiro bom. Aí você vai fazer um storyboard. E o storyboard, a transposição do roteiro para storyboard, eu acho que a maioria das pessoas não entende isso, né? Que é você trazer para uma linguagem visual, né? O que você está lendo. Então, tem coisa que fica legal no roteiro e em storyboard, para animação em particular, não fica tão bom, né? E aí você tem que adaptar, você tem que trabalhar e tal. E aí você tem que trabalhar esse storyboard animatic, né? Animatic é quando você põe as falas, você pode dar play no que você fez, né? Storyboards são só os quadros. E aí quando o animatic está pronto, ele tem que funcionar, né? Se não está funcionando e você sair animando, a animação nunca vai salvar o que não funciona no animatic. A animação pode estragar um animatic bom, mas ela nunca salva, né? Às vezes parece óbvio, mas tipo, é muito importante isso, né? Então eu gosto de dirigir, quando eu estou dirigindo,
não a direção de animação, quando estou dirigindo um projeto geral. Agora, por exemplo, estou dirigindo o Seninho, né? Eu acho que a parte mais importante é fechar um bom animatic. Porque a partir daí, tipo, é só você produzir a animação de acordo com o que está lá, sabe? E se o animatic não está funcionando, isso é um problema. Ele acaba sendo a grande base, né, para animação. Né? Sim, eu acho. Então, se pergunta do processo, eu acho que às vezes o que pode acontecer é quando o cliente, ou a agência, ou a própria produtora faz animatic e não tá legal, o pessoal acha que quando tiver no final vai dar certo, talvez não olhe com atenção devida para o animatic, porque é ali onde deveria estar tudo resolvido. E eu acho que aí acontece do filme estar todo animado e o pessoal resolver mudar tudo, sabe? Mas não é um processo infalível, né? Mesmo a Disney, eu sei que a Disney já teve filmes inteiros animados onde você tem que arrancar uma sequência fora, você tem que colocar um personagem novo, animar uma porrada de coisa. Sim. Então não é um processo infalível, mas te ajuda muito. Infalível ainda não foi criado nada. Nada. Bom, mas voltando a falar um pouquinho de Tito e os Pássaros, a gente sabe que concorreu ao Annie, né? Isso. Também foi selecionado no TIFF, que é o Festival Internacional de Cinema de Toronto, para quem não sabe. E a gente já mencionou aqui essa pré-indicação ao Oscar desse ano. Um outro muito importante é a Annecy. Ah, sim. Foi para a Annecy no ano passado. E a Annecy é uma grande honra. Acho que é um dos maiores é um dos mais prestígio, eu acho, do mundo. Não é o mais famoso, mas dentro da área de animação, acho que é o de maior prestígio. E foi legal porque foi o único longa brasileiro e foi o ano que foi uma homenagem à animação brasileira lá. Então foi sem dúvida. Encaixou muito bem ali no cronograma. Muito bacana mesmo. O Tito tá entre todos esses festivais, tá indicado em todos esses festivais, ou homenageado, ou tá pré-selecionado na lista dos 25 nomes do Oscar. Ele tá entre, né, de onde saem os 5 finalistas, né? Ele tá em companhia de animações como Homem-Aranha no Aranhaverso, falando dos 5 maiores, né? Os 5 finalistas. O Wi-Fi Ralph e Incríveis 2, que são ambos da Disney, sendo que o Incríveis 2 sai pela Pixar, né? Ilha dos Cachorros, que é dirigido pelo Wes Anderson. Mirai, que é do Mamoru Osoda, né? Que o estúdio Shisu é um filhote da Madhouse, que, para quem não sabe, é uma casa de animação japonesa que faz anime desde a década de 70. Ignorância aquilo. É absurdo, né? Sem contar as que não foram as finalistas, como o Grinch, Hotel Transilvânia 3, Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Então, cara, além de tudo isso, Tito tem uma taxa de 92% de aprovação no Rotten Tomatoes hoje. Caralho? E a minha pergunta pra você é essa: qual é a tua sensação com tudo isso? Ou pra você, sei lá, cara, tipo, não afeta, não é uma grande bobagem e tal? Imagina, eu acho do caralho, eu acho foda. Massa. Eu não esperava. Eu acho que todo mundo da minha área é muito crítico, né? Eu até hoje, quando eu vejo o filme, eu fiquei viciado em ficar caçando erro na animação de personagem, por exemplo, né? Então eu só vejo o que não tá funcionando. Porque era o meu trabalho, né? E eu não consegui. Toda vez que eu vejo o filme, eu vejo as mesmas coisas, né? Sim. E você fica vendo o filme de dentro, e aí quando ele vai pro mundo e ele tem essa recepção incrível, é muito foda, assim. Eu acho é um reconhecimento muito grande de um trabalho que foi muito suado, cara. Tipo, da equipe toda, né? Todo mundo trabalhou, ralou pra caralho pra entregar esse filme. Sim. É muito recompensador mesmo ter esse retorno todo que o Tito teve. É muito legal. É bem importante, sim. A minha outra pergunta, vinculada a isso, você chegou a conferir algum dos pré-selecionados? Não, eu não vi Mirai, eu vi Incríveis 2 e vi Ilha dos Cachorros. Aí vi o Aranhaverso. Né? O Homem-Aranha no Aranhaverso, ele destoa de todos os outros, né? Eu não vi Mirai, que estão dizendo que também é um dos fortes concorrentes. Mas minha pergunta é, como profissional da área e tudo mais, a gente já viu que o Tito tá numa excelente companhia ali entre os 25. Mas dos que você conferiu, o que você achou deles? Você acha que tem, de fato, nessa lista de 25,
Algum que se destaca e que você fala, foi a melhor animação de 2018, de fato? Cara, o Aranhaverso eu achei sensacional, eu achei maravilhoso. Eu gostei que a Sony teve coragem de fazer um filme arriscando na direção de arte, na direção também, porque a direção do filme maravilhosa, cara. Eu achei que ele é muito bem linkado com o roteiro, sabe? Tudo. Você sente o filme como uma unidade tremenda. Né? E eu fiquei um pouco decepcionado com Os Incríveis 2. Eu sou muito fã do Brad Bird. Os Incríveis 1 é o meu filme predileto da Pixar. E eu achei o 2, assim, é competente. Não é que eu não achei ele ruim, mas eu não achei que ele chegou muito aos pés do primeiro. Sim, assim, né? Tá bonito e tal. A história é até interessante, mas eu achei que eu esperava mais, assim, da Pixar e do Brad Bird em particular, né? Sim. Wi-Fi Ralph, eu não gosto do primeiro Ralph, eu acho um filme muito fraco. Do segundo, não sei, não estou muito interessado em ver. E o Mirai eu não vi, eu estou muito curioso para ver o Mirai. Eu gosto muito das animações japonesas e deve ser um bom filme. Ilha dos Cachorros é incrível. E pra mim, o Homem-Aranha, eu acho que ele se destaca, ele realmente dá uma levadinha no grau do jogo ali, né? Tem uma coisa o que eu acho legal no Tito é que ele tem uma cara que você nunca viu antes. Exato. Eu acho isso é uma das coisas, é um feedback que eu vi demais. Inclusive, sei lá, no Cartoon Brew falou isso. Saiu muita reportagem legal do Tito em veículos enormes, né? Sim, sim. E me deu essa impressão de ser um sopro novo, assim, sabe? Que nem é o Aranhaverso. Só que eu acho que vai até um pouco além do Aranhaverso nesse sentido, né? Na linguagem gráfica, é um negócio que você olha e fala, caralho, eu nunca vi isso, né? O Aranhaverso é legal, é inovador, mas no fim eles deram uma roupagem de Hollywood, né? Então os personagens, eu acho que eles estão padrão, é um design lindo, incrível, mas é um designzinho padrão, bem feito, né? Os cenários e as cores, que eu acho que eles conseguiram dar um passo além, assim, que deixa o negócio realmente de tirar o fôlego quando você assiste, né? Então eu acho que Tito tem esse mérito de, sei lá, de ser uma coisa diferente, assim, que você olha. E tem uma coisa, né? O Tito foi feito com um valor infinitamente menor do que esses outros todos, né? A gente é até famoso por isso, né? De conseguir fazer muito com pouco, né? Às vezes eu acho isso cansativo, mas tem um lado tem um lado legal também, né? De forçar a criatividade, né? Mas com certeza, esse era outro ponto que eu ia te perguntar. Quando você tem uma Sony por trás e você ser um dos grandes favoritos, tendo uma Sony por trás, e quando sobem os créditos você tem quase 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas envolvidas. Exato. Na produção de uma forma ou de outra, é bem diferente de você ter um escopo aí que envolveu, sei lá, 50 pessoas, né? E um orçamento infinitamente menor. Foram umas 100, mas se você vê os créditos do Tito, passa rápido comparado com os outros. Exato. E aí é justamente essa questão, né? A gente percebe que é um estilo de animação que ele, como você falou, é difícil da gente pensar em algo que você fala, putz, eu vi alguma coisa parecida, porque ele é bem único, ele é completamente único. E aí, pensando daí no roteiro, que a gente, né, para quem não sabe, o medo se tornou uma doença no mundo, de características epidêmicas, e o Tito é um garoto que ele tem alguma pista ali, mesmo o trailer até revelando um pouquinho mais, eu não vou falar o que é, que ele tem alguma ideia de como acabar com essa epidemia. Então, pelo trailer a gente sente um senso de urgência muito grande, e pela animação você tem essa sensação. Quanto você diria que de fato esse senso de urgência do roteiro era uma preocupação na linguagem estilística da animação e na forma de animar, em como deixar a animação mais fluida, enfim? Eu acho que isso se apresenta mais na direção de arte, né? Os cenários são inspirados no expressionismo alemão, um cara que chama
Gross, não sei o que Gross, esqueci o primeiro nome dele. E isso é de propósito, né? Os cenários são tortos, a geometria, né, dos cenários são distorcidas de acordo com o que cada cena pedia, né? E a animação ali tem que ser sempre fluida, porque você ficar 80 minutos vendo um filme, a animação tem que ser gostosa de ver, né? Você pode pegar uma cena ou outra e quebrar um pouco e tal, mas se você fizer isso o filme inteiro, vai ficar cansativo, né? Então a gente tem que dosar a animação e, no geral, tem que deixá-la fluida, né? E dentro do que cabe. Mas, assim, o olho dos meninos está sempre arregaladão, e dos personagens em geral, né? Uns dentinhos para fora. Ele tem um certo estranhamento ali na linguagem. Mas eu sei que teve essa intenção de trazer essa urgência que você fala, né? Eu acho que não sei se desconforto, essa coisa meio tétrica pro clima geral do filme, né? Para deixar você um pouco claustrofóbico também junto com os personagens. Mas tem sim, tem uma relação da linguagem do filme com essa intenção de urgência, de medo, do medo dominando tudo, né? Por exemplo, tem uma cena no trailer que o Tito tá no skate e tem uma menininha com ele e o cabelinho dela tá o tempo todo se mexendo e tal, e a gente percebe uma fluidez de movimento. Eu não sei o quanto disso é estilização e linguagem estilística e o quanto disso é parte justamente do estilo de animação, da técnica de animação que vocês usaram. Eu entendo, é que é muito misturado, assim, né? A gente teve que... A técnica de animação a ser usada foi pensada pelo Vin Wolf, né? Então a gente fez um rig dos personagens, que é... O rig é como se você... É desenho, mas você trata o desenho como se fossem recortezinhos de papel, né? Só que é digital isso, né? E precisava ser feito assim porque para caber dentro do orçamento que a gente tinha. É um jeito um pouco mais prático de animar, né? E foi pensado sem traço e com rebarbinha no estilo, para se você precisar fazer uma pose nova, você não precisa se preocupar tanto com acabamento, né? Então é um acabamento mais solto para você poder se focar um pouco mais na animação e o que precisar completar de desenho ser uma coisa rápida de se fazer, né? Para caber dentro do plano. Então a animação foi feita em cima dessa técnica já, né? Então estilo e técnica estão muito amarrados, né? Então tem coisas que não era simples de fazer na animação, então a gente evitava de fazer, né? E dentro do que cabia, dentro de mexer peças e tal, a gente tentava trazer o máximo de riqueza para ficar gostoso de assistir, né? Então, por exemplo, mexer cabelinho, onde tem que mexer roupa, tem umas coisas que são mais simples de trabalhar na técnica de cutout. O nome dessa técnica é cutout, né? Que são simples de fazer e que dá uma graça quando você está assistindo, né? Tem uma outra coisa, sei lá, movimento de olho é uma coisa que tem um custo baixo de colocar, de fazer e dar uma graça na cena. Fazer um negócio que tem uma técnica que chama moving hold, né? Que é no fim do movimento você fazer o personagem acomodar aos pouquinhos, né? E na época da animação intervalada você tinha que fazer um porrilhão de desenhos para fazer isso, né? E no cutout a parte difícil é você fazer a primeira pose, a segunda pose, a intervalação e tal. E essa desacelerada final é muito simples de fazer. Entendi. Não dá trabalho de fazer. É um trabalho muito pequeno. Então é uma coisa que a gente trabalhou bastante também, né? Pra tirar a cara de durinha da animação, né? Aí você vê que não tem a mesma fluidez de uma animação full, que nem o Mirai, ou que nem, enfim, esse ano do Oscar, né? Os animes no geral são tudo full, né? Tudo desenho quadro a quadro, né? É tudo full. Isso, respondeu? Sim, exatamente o que eu tava querendo saber aqui. E vamos lá, quando você começou se embrenhar pelo mundo da animação, você já está há quase 20 anos na área, o que estava saindo na época, a gente estava, né, naquela febre da Pixar
começando e embalando, e do desenvolvimento tecnológico está começando a melhorar nessa área, né? O uso do computador começar a melhorar bastante. Então, saiu mais ou menos naquela época o Toy Story 2, Work in Progress da ILM na época, que era um curtinha, quem não conhece, só jogar no Google aí, que é fácil de encontrar. Tinha o filme do Final Fantasy que saiu e que todo mundo ficou impressionadíssimo. Monstros S.A., Procurando Nemo. Então, são essas as animações mais famosas e grandes daquela época. Conta pra gente um pouco como foi o seu percurso, né, daquela época pra cá, e uma vez que você acompanhou a área desde aqueles tempos até agora, quais seriam, na sua opinião, os grandes ganhos e avanços na área, seja para profissionais, seja para o público geral, do tipo, coisa que a gente percebe que era esquisito antes e que agora ficou bom, mas que o espectador, de modo geral, não consegue identificar o porquê que melhorou, sabe? Essa é uma pergunta grande, hein? É uma tacada só pra gente encerrar aqui e eu parar de tomar o seu tempo. Eu acho que na animação 2D, o grande avanço daquela época pra cá foi a evolução da animação cutout. Então eu lembro que a animação de série era sempre limitadinha, né? E aí começaram a surgir umas animações de cutout muito boas, né? No Brasil, uma que quando eu vi eu fiquei de boca aberta era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma animação linda, a primeira temporada, e a animação cutout, né, que costumava ser mais tosquinho e durinho, porque o pessoal pegou essa técnica e meteu a mão, né? Meteu a mão nela e trabalhou e melhorou e fez vários macetinhos e jeito de fazer uma animação boa, mais rápido, de usar banco de um jeito que você não sente que você está reaproveitando uma animação. Você pode pegar a perna de uma animação, o corpo de outro e o braço de uma terceira. Então, por exemplo, essa é uma evolução que eu vi muito. E a primeira vez que eu vi uma animação cutout legal era uma animação que chamava Happy Tree Friends, que era uma animação fofinha que de repente ficava escatológica e o pessoal era cortado no meio e decapitado e o olho pulava para fora. E era uma animação cutout para flash muito boa. E ali eu olhei e falei, caramba, isso é um negócio legal. Que eu via que era uma animação boa, bem feita e econômica. Você vê que eles sabiam otimizar muito bem isso, né? Então, no 2D, eu acho que o maior avanço foi esse. E a animação, porque de técnica de desenho, eu acho que ela regrediu um pouco no Ocidente, né? A Disney não faz mais longa de animação, onde está forte ainda na França e no Japão, eu acho, né? E o maluco lá do Sylvain Chomet, né? Eu acho que ele é... monstro. Ele é belga? Eu realmente não sei a nacionalidade dele. Canadense, ele é canadense ou belga? Mas assim, virou uma coisa de sei lá, de maluco, né? Ele é francês mesmo, desculpa te interromper, mas ele é francês mesmo. Ele é francês? Eu achei que ele era... Bom, enfim, mas e no Japão ainda é muito forte a animação desenhada, né? Mas nos Estados Unidos, a Disney, pelo menos, por exemplo, fechou e não tem nem grandes produções mais, ou não, pelo menos não tanto quanto antes, né? Então é uma técnica que eu tenho medo de se perder, assim, né? Então eles trazem coisa para 3D, mas a técnica original, esses monstros de antigamente, né? Os 9 velhos lá da Disney, e mais recentemente, sei lá, o Glen Keane, ou esses caras acabam sendo consultores do 3D hoje, né? E o 3D, eu acho que o 3D eu acho muito interessante. Eu lembro que quando eu vi Toy Story pela primeira vez, eu não acreditei de como era bem feito aquilo. E quando você vê hoje é o contrário, fala, nossa, como é tosco, né? Porque foi tendo uma evolução gradual das texturas, eu acho que mais do que tudo, né? Da capacidade de render e tal, né? Então você vê hoje aquilo é um pouco tosco, mas na época era muito bem feito. E eu acho que o 3D a coisa mais legal no Aranhaverso é eles se apropriarem da linguagem de 3D e botar uma direção de arte forte em cima, ao invés de ficar tentando fazer realista, sabe?
Tá Chovendo Hambúrguer tinha um pouco disso também, que é uma coisa muito legal no 3D. Tem no Hotel Transilvânia, né? Então até a textura é realista, mas é uma coisa bem cartunesca, né? Então eu acho que quando o pessoal vai nessa linha de 3D, eu gosto demais. Eu acho mais legal do que quando ficam tentando ser realista, assim, né? Acho que e a grande evolução do 3D foi capacidade de processamento. Uhum. É legal você citar o Final Fantasy. Eu acho horrível aquele filme. Porque entra naquele Uncanny Valley, né? Pra mim, eu fiquei o filme inteiro com a aflição daqueles personagens que eram quase realistas, né? Quase. Esse quase deles... O problema é o quase, né? Me dá um estranhamento que, a mim, em particular, é muito desagradável. Então, sempre qualquer coisa de 3D que cai no Uncanny Valley, pra mim, aquele filme novo que vai sair do Cameron, Alita é o nome? O Alita, Anjo de Combate? Nossa, eu não consigo ver o trailer direito. É uma coisa meio A Máscara da Ilusão, né? Dave McKean, né? Nossa, eu acho muito estranho. Aquela personagem com o olho meio grande, assim, eu acho que não casa direito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que na técnica 2D, eu acho que o cutout foi um... você viu o Pequeno Pônei, o longa, é todo cutout. É um cutout lindo. E ele é usado quase como clean-up, né? Quase como arte final. Então você tem uma animação bem fluida e você usa a técnica de cutout quase para fazer o acabamento do desenho, né? Entendi. E é isso. E no 3D, eu acho que agora estão começando a explorar, há um tempo já, na verdade, mas eu não vejo tanto em longa. Tem muito curta, incrível. Teria algum que você indicasse, assim, que você recomende? Cara, pra mim que quebrou o paradigma é o Cocotte Minute, que é da Gobelin. Uhum. Aí tem um que chama Salesman Pete, que eu acho maravilhoso. Ele é um 3D com uma cara de cartoon muito legal, assim. Bacana, eu não conheço. Esse Cocotte Minute também é um 3D todo meio torto, assim, muito legal também. E eu gosto mais quando o pessoal vai para essas linhas mais soltas no 3D. Tem um que chama Backwater Gospel, eu acho que é isso, que é um curta é um PFG do Animation Workshop, que é uma escola dinamarquesa de animação, que tem tido umas coisas muito legais saindo de lá também. O pessoal que eu acho que está usando mais na direção de arte, né? Então eu acho que os curtas trazem umas coisas muito legais que eu não vejo tanto em longa. Parece que eu acho que eles têm medo de arriscar mais na linguagem quando você faz um longa, né? Uhum. Então, pra gente finalizar, pra eu poder deixar você em paz e parar de tomar seu tempo, a última, finalíssima pergunta é: como você definiria em uma frase a animação de um modo geral? Do tipo, por que animação e não outras artes ou técnicas que o cinema pode utilizar? Uma frase eu não sei, mas o que eu gosto da animação é que ela te dá mais liberdade no roteiro, eu acho. Então tem histórias que só poderiam ser contadas numa animação, que ficariam estranhas num filme, né? E para mim, o maior exemplo disso é quando fazem o inverso e transformam em filme as animações. A Disney tá nessa onda aí, né? Sim, não sei por quê. Sim. Eu acho horroroso, assim. Acho horroroso. Então o que eu gosto da animação é isso. Eu acho que é essa distância que você cria com a realidade, por ser um desenho, te dá liberdades que você não poderia ter num filme, eu acho, né? E eu acho que o maior exemplo disso é a obra do Hayao Miyazaki. Sem dúvida. Eu acho as histórias dele maravilhosas, assim. Espero que nunca façam live action das histórias dele. Concordo contigo. Tem coisa que nasceu para ficar só na animação. É isso. O pessoal não entende que a linguagem escolhida molda a história. E esse, para mim, é o maior mérito do Aranhaverso. É o maior mérito. É um filme que o roteiro, direção de arte, direção de animação tá tão bem casado, sabe? Que é uma delícia de ver. É uma coisa realmente muito preciosa, eu achei. E o que acaba sendo, às vezes, uma injustiça em termos de, digamos, bilheteria.
Porque se fosse um Homem-Aranha qualquer, ia fazer o dobro da bilheteria que fez. Sim, porque o pessoal ainda acha que a animação é pra criança, né? Então... Tinha um menino de uns 14, 15 anos querendo ir no cinema com os pais e a senhora dizendo, não, mas é animação, é desenho? Eu achei que era filme, então pode escolher outro que eu não vou ver desenho. E eu quase falei, senhora, na minha opinião, você está perdendo o melhor filme do Homem-Aranha, do tipo, independente do suporte, se é live action, se é película, se é... Sim. Eu achei o melhor, e o que é mais engraçado, ele se comunica, né, vagamente com os filmes do Sam Raimi. Sim. Então, mas enfim. É isso aí então, Bela. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, te desejar sucesso na carreira que já é super vitoriosa aí, brilhante e tudo mais. E eu queria convidar a galera que está assistindo para conferir Tito e os Pássaros no cinema. Então, mais uma vez, obrigado, Chico. Valeu. Assiste lá, a primeira semana é muito importante. Show de bola. Então é isso aí, galera. Tito e os Pássaros tem direção do Gabriel Bittar, do André Catotto e do Gustavo Steinberg. E o roteiro é do próprio Gustavo, com o Eduardo Benaim. Direção de arte ficou na mão do Vini Wolf e do Bela também, né, Bela? Não, também tá errado isso. A direção de arte é do Vini Wolf e do Paulo Torino. E a direção de animação, que é minha e do Vini. Pra quem ficou até aqui com a gente agradece. Por favor, não deixe de curtir o Sobrecapa e o Ultimato do Bacon nas redes sociais, no YouTube. E a gente fica por aqui, mas depois tem sempre mais, galera. Valeu. Até mais.